qual o meu objetivo nessa palestra? Analisar o modelo de bom médico sob a perspectiva cristã e hipocrática, que foi um modelo dominante por cerca de 2 milênios. Ah, mas eu não sou cristão. Ah, mas eu sou ateu. Sim, mesmo a pessoa não crendo em Deus ou numa divindade, esse modelo suscita virtudes, suscita comportamentos e valores que são úteis para ateus, teístas, cristãos, budistas, espíritas. Todo mundo se beneficia de um médico que tem esse conjunto de virtudes inspirado historicamente pelo modelo cristão e hipocrático. Tanto que é interessante, a gente mistura cristão e hipocrático. É uma coisa que, teologicamente falando, é bem díspara, mas tem um conjunto de coisas muito próximas que a gente vai poder observar. O contexto é o da ética baseada em virtudes. A gente viu que tem a escola personalista, né? O professor Cortellazzo mostrou uma lista grande de escolas. Essa é uma escola que complementa bem, ela anda muito próxima, às vezes, da escola principialista. E acaba que da escola do cuidado, da bioética do cuidado, todo mundo acaba se ajudando ali, oferecendo perspectivas muito boas para formar um bom médico. E a gente vai identificar alguns elementos do que é chamado de lei natural ou moralidade comum, né, pela escola principialista. É aquele aspecto moral que perpassa toda a história da humanidade e é comum a toda a humanidade. Lembrando que a gente vai fazer a perspectiva cristã, então eu utilizarei também, ao lado da linguagem médica, uma linguagem especificamente da moral cristã, tá certo? E ela tem caráter universal e é falado em outras culturas também, vocês vão perceber isso no decorrer da apresentação. Uma fundamentação básica é a obra de Edmund Pellegrino. Então, esse livro aqui, né, o primeiro livro talvez da trilogia dele, que é a mais conhecida, For the Patient's Good, ele será traduzido, já foi traduzido, aliás, no Brasil, e será publicado em breve por uma filósofa lá do sul do Brasil. Então, eu fiquei sabendo dessa notícia agora em junho, quando eu estava lá em Chicago, eu entrei em contato com ela. Sem dúvida nenhuma, uma grande recomendação. É claro que também me baseei em Diego Gracia e em vários outros autores da bioética. E um texto que eu chamaria a atenção. Romanos 2, 14 e 16, eles mostram a norma da lei gravada, no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Isso fala sobre pessoas que não eram judias naquele contexto. Então, desde a antiguidade, há a percepção que parece que tem uma lei gravada no nosso coração, alguma coisa que aponta a gente para fazer o bem. Que coisa é essa? O que isso suscita no ser humano? O que é um médico que se ampara nessa lei gravada no nosso coração, falado de uma forma muito poética, né, nesse texto apostólico? É uma lei que nos motiva a agir, faltando-nos pelo certo ao invés do errado. Ah, mas os costumes são diferentes. Sim, mas não existe uma sociedade que não tenha uma noção de certo e errado. Toda sociedade tem isso. Às vezes eles enxergam o certo e errado de forma diferente, mas toda sociedade compreende que algumas coisas devem ser feitas e algumas coisas não. É um primeiro elemento de universalidade no ser humano, certo? E o grande perigo nosso como médicos, ou como cidadãos, ou como seres humanos, é cauterizarmos a nossa consciência. E aí tem o texto da primeira carta a Timóteo, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então o médico hoje, muitas vezes, ele tem cauterizado sua consciência. Ele sabe o que é o certo a fazer e não quer. Ele luta contra o que ele sabe que ele deve fazer. E isso não é só o médico, às vezes é o estudante, às vezes é o profissional que está ali na esquina, às vezes são nossos pais, nossos filhos. A gente sabe o que é o certo a fazer. Mas, é o relativismo, cada um acredita numa coisa. Será? Será que cada um acredita numa coisa mesmo? As pessoas simplesmente obedecem os seus ideais em maior ou menor qualidade ou intensidade e elas lutam contra a sua própria consciência. É claro que isso não vai reduzir ou apagar as diferenças entre todos, as diferenças morais. A moral, às vezes, ela consegue ser muito específica, mas muitas pessoas lutam contra essa lei gravada no coração. E o que é o coração? Para a antiguidade, né, numa linguagem teológica cristã, vamos dizer assim, já que o foco aqui seria a visão do médico no contexto hipocrático cristão, o que era o coração? Não era sentimento, viu, gente? Isso aí pode esquecer essa visão. O
coração era o centro do ser humano, era sua vontade, sua inteligência, seu sentimento, tudo isso junto. A sua crença, quem você é, a sua própria identidade. Então, quando a gente fala do coração do médico, do coração de um bom médico, eu estou falando da identidade de um bom médico. Como que é esse coração, o cerne do ser de um bom médico? Então, quando falamos dessa lei natural, não estou falando da lei ritual que vocês veem nas escrituras, dos sacrifícios, dos rituais, não é isso, nem da lei comum. Agora, quando a gente fala da lei moral, essa é uma lei mais ampla. É uma lei que nutriu o modelo tradicional de médico. Quando a gente fala de um modelo tradicional de médico, eu tenho um certo receio de ser mal entendido. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, o mantra de Georgetown, que fala que o mundo evoluiu muito, e aquele modelo de médico hipocrático, aquilo ali não funciona mais, a tecnologia está muito diferente. E aí, muitas vezes, são creditados ao modelo do médico hipocrático, o médico cristão, tradicional, os crimes dos nazistas, que não souberam lidar com as ideologias. Mas será que foi aquele modelo que suscitou isso, ou foi a desobediência àquele modelo de virtude? Às vezes a pessoa não era cristã, mas ela seguia aquela virtude, e foi a desobediência àquele modelo de médico que deixou todos aqueles crimes e inadequações acontecerem. É uma pergunta que eu acho que não está muito bem respondida na academia ainda. E é claro, há um certo preconceito na nossa sociedade. E muitas vezes a pessoa acredita que medicina é uma construção social. Verdade ou mentira? Os dois. Tem um elemento da medicina que é uma construção social? Tem. Agora tem uma parte da medicina que não pode ser construída. Tá? Você tem alguns fatos básicos que não são construíveis numa sociedade, vamos dizer assim. O primeiro fato básico: o ser humano é frágil, ele adoece, ele envelhece, ele morre, ele sofre. Isso não é construção social, viu, gente? Isso aí é um dado concreto da realidade, bruto. Tá? Então existe um limite para esse socioconstrutivismo, falar que medicina é a sociedade constrói. Não, tem alguns fatos na realidade, na sociedade, que não tem como negar. Esse é o primeiro. O segundo fato básico é que quando você está doente, frágil, morrendo, sofrendo, você pode pedir ajuda. Acho que tem uma sociedade que a pessoa se sente proibida de pedir ajuda, essa sociedade acabou, né? Porque ela se extinguiu, evidentemente. O terceiro fato básico, que não pode ser desconstruído de forma alguma, é que há pessoas, não são todas, mas há pessoas que dedicam suas vidas e o seu tempo a ajudar aqueles que pedem ajuda. Isso é o sustentáculo de toda a medicina da história humana. Pessoas sofrem, pedem ajuda e há aqueles que ajudam. Isso não é uma construção social, isso a gente tem que ser bem realista, isso é concreto. E é com base nisso que modelos diferentes de medicina surgiram. Um modelo, por exemplo, foi o modelo hipocrático, que prezava, acima de tudo, há algumas interpretações que diferem, mas em geral entende-se que prezava a santidade e a dignidade da vida humana. Em vários trechos, por exemplo, não darei droga mortal a ninguém, mesmo que solicitado a fazê-lo, tampouco farei alguma sugestão em tal sentido, de forma similar não darei abortivo a mulher alguma. Eles tinham herdado algumas crenças de uma seita de mais de cunho esotérico, pitagórica, né? Há um pouco de controvérsia nisso também, mas eles acreditavam que toda a vida humana era sagrada. Isso eles tinham em comum com vários outros modelos médicos da antiguidade. Por exemplo, um dos livros mais velhos da época cristã primitiva, Didaquê, já falava: não matarás uma criança por meio do aborto, nem matarás um recém-nascido. Não é à toa que a gente fala de medicina hipocrática cristã. Os cristãos primitivos, quando viram a ética hipocrática, eles entenderam que ela era relativamente muito compatível. É claro que você não espere ver um cristão primitivo dando glórias a Apolo, tá certo, gente? Eles deram uma pequena modificada no juramento, mas eles preservaram o original. Hoje em dia se tem o conceito de vida inútil, tem vida que não vale a pena ser vivida. Será que a gente pode pesar o valor de uma vida? Quanto custa eu fazer uma cirurgia muito cara num paciente para ele sobreviver mais uma semana? 10 mil, 5 mil, 50 mil, 100 mil? Será que dá para pôr um preço nisso?
Ah, mas a pessoa já está muito idosa. Bem, mas o valor de uma semana a mais de uma pessoa idosa com a família dela, preparando a família dela para uma despedida, só ela vai saber. Ou só Deus, não sei. Não é você que vai pôr o rótulo nisso. A nós cabe respeitar a vida humana. Então esse valor ele correu junto com a medicina ao longo dos milênios. Toda vida humana é preciosa, toda vida humana tem uma utilidade em si mesma. Tanto que depois isso foi reformulado, por exemplo, por Immanuel Kant. Trata todo ser humano como um fim em si mesmo. Né? O famoso copy-paste, né? Copiou, colou, e aí virou realmente, né, uma grande frase, muito citada hoje em dia. Em qualquer casa que eu entrar, irei para o benefício dos doentes, permanecendo livre de qualquer injustiça intencional, em particular de relações sexuais com mulheres e homens, sejam eles livres ou escravos. Olha que interessante, quanta coisa junto, né? Benefício do paciente, pessoas de sexo diferentes sendo colocadas numa mesma posição em termos de tratamento, de respeito, e pessoas de diferentes classes sociais sendo referenciadas de uma mesma forma. Ah, mas eles eram escravocratas. Sim, toda a sociedade grega clássica era escravocrata. Tá? Mas quando você olha um juramento médico antiquíssimo como esse, olha essa boa disposição em tratar um livre e um escravo com o mesmo respeito, sabendo que o escravo era um objeto mesmo, incluindo um objeto que serviria para prazeres sexuais por ordem da domina ou do dominus, né? Você entende que havia alguma coisa muito diferente entre os médicos desde tempos atrás. E isso foi mantido até hoje, idealmente. É claro que se esqueceram em alguns momentos. É muito interessante que esse valor de tratar todo ser humano, e se toda vida humana é sagrada ou digna, tratar todos como semelhantes. Então é interessante que isso é traduzido na tradição dos cristãos também, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então esse sentimento de que não há acepção de pessoas, ele não era estranho entre civilizações. Eu estou citando só duas civilizações principais que foram as que mais colaboraram para o nosso modelo ocidental de médico. Há outros modelos, tá? Mas essas foram os dois grandes colaboradores do nosso modelo médico tradicional. Você tem também a parábola do bom samaritano, tratar bem o estranho, o próximo é teu irmão, o estranho é teu irmão. Isso é um sentimento que deveria ser universal no médico também. E por muitos milênios, séculos, ele foi tratado como uma coisa universal, né? E essa disposição em guardar a vida com cuidado, né? Foi falado das virtudes aristotélicas, moderação, temperança. Há que se viver de uma forma diferente. Tá? Você era um estudante, né, do ensino médio antes de entrar aqui no curso de medicina, aí você entrou, virou doutor, quase doutor, né? E de repente sua família começa a olhar estranho para vocês, né? Ah, Adriano, eu estou sentindo uma dor aqui. Calma, não virei médico, não virei médica ainda, né? Você é diferente. Ah, meu filho, mas você foi, poxa, naquela festa, o pessoal te viu lá, você ficou meio alto. As pessoas cobram um comportamento um pouco diferente. Eu não estou contando mentira não, né, gente? Todo mundo já começa a pesar a mão em cima de vocês. Gente, eu não sou um ser humano, né? Mas isso não são só vocês que sentem isso não, viu, gente? Lá em Hipócrates, lá atrás, 450 anos antes de Cristo, eles já percebiam que você lidava com coisas muito sérias. A vida humana, o sofrimento, a dor, a alegria, a salvação, a perdição. Em pureza e santidade eu guardarei minha vida e minha arte. Há diferenças na noção de santidade entre gregos antigos e cristãos. Eu sugiro a leitura de Gary Fermigran, que é um historiador do cristianismo primitivo e da Grécia. Vale a pena ler quem tiver interesse nesse detalhe. E se você preza a vida humana, se você trata todos iguais, se você se dispõe a fazer o melhor de si para tratar todos de uma forma boa, digna e semelhante, se espera que você tenha cuidado com aquilo que você está fazendo. Preze pela medicina. Ah, a medicina é corporativista? Sim, William Osler falava do bom corporativismo, o espírito de corpo, o espírito de corpo. Mas não o mau corporativismo. Será que esse corporativismo é coisa moderna? Não.
Coisas sagradas serão reveladas somente àqueles sagrados, o profano não poderá aprender até que sejam iniciados os mistérios da ciência. Isso foi escrito no livro Lei de Hipócrates. Então, quando você vai hoje no congresso e fala, não, doutor não, você não é médico, eu sinto muito, você não pode entrar na sessão aqui do congresso. Isso é uma coisa bem antiga, viu, gente? Isso ninguém criou na minha geração, nem na anterior. Isso tem mais de 2000 anos. Por quê? Conhecimento, técnica e tecnologia é responsabilidade. Cuidado com quem aprende isso. Isso é uma lição muito antiga. Em Hipócrates você vai ver eles criticando o médico ruim, o médico que não quer estudar, que trata o paciente de qualquer jeito. Gente, isso tem 2.400 anos de idade. Eles já falavam mal e bem dos médicos. Tinha médico bom, tinha médico ruim. Isso na história da humanidade inteira. Tá? Mas a gente está falando do modelo. Mas será que esse corporativismo, esse negócio de proteger uma coisa sagrada, digna, importante, né, do contato com pessoas não tão compromissadas, será que isso é só do grego antigo? Não. Olha que palavra talvez dura às vezes, né? Não dê aos cães o que é santo, não jogue pérolas diante dos porcos. É claro que eu não estou falando de fé, eu estou falando de uma arte, de uma ciência, de uma habilidade. Mas só que esse espírito de proteger o que é sagrado, o que é importante, o que é precioso, ele corre em todas as civilizações. Toda civilização tem uma coisa que ela protege. Isso é universal também. Não existe uma civilização que não precisa proteger nada. Não. Ou é a família, ou a fé, ou o Estado, ou o rei, ou o aldeão. Alguma coisa eles querem proteger. Isso é universal no ser humano também. Quando eu falo de coisas universais, eu tenho que citar C.S. Lewis. No livro Abolição do Homem, ele coloca uma série de dizeres de diferentes civilizações. Só para citar, no judeu antigo, amo o próximo como a ti mesmo, em Levítico, amo o estrangeiro como a ti mesmo, com um relato de caso, né? Quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Olha que interessante, a caridade. A caridade, o bem fazer para o estranho, para o desconhecido. Cada paciente que entra no consultório, ele é um desconhecido no começo. Mas ele entra com a expectativa de que vocês serão os amigos dele. Vocês estarão lá para dar a mão para ele, para segurar, para chegar até o fim junto com ele. E a gente espera que o médico ainda hoje queira ser o verdadeiro amigo do paciente. Na antiga Babilônia, fale com gentileza, mostre boa vontade, indo a samas. Aquele que intercede pelo fraco agrada a samas. Olha só, já havia uma certa caridade e uma disposição em beneficiar quem é fraco. Isso não é só do judeu, isso é universal. Daí aquela lei gravada no coração. Tá? Aquele que é solicitado a ajudar deve sempre fazê-lo. Isso é hindu. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Mateus. Dei pão ao faminto, água a quem teve sede, roupas àquele que estava nu, uma barca a quem não tinha, do egípcio antigo. Na tribo de Eubur, uma mulher aleijada desde nascença era carregada por todos os lugares pelo povo da tribo, que se revezava até sua morte aos 63 anos de idade. Enquanto que na nossa história recente tinha gente mandando assassinar os idosos. Você pode ver, por exemplo, eu esqueci o nome daquele escritor inglês, mas ele falava, aquela pessoa que não produz nada para a sociedade, ele devia fazer um favor ao próximo e terminar a sua vida de uma forma muito humana. Então, peraí, a vida humana já não tem mais valor? Que pensamento é esse? Como destoa disso aqui? Tá? Você verá que eles cuidam de viúvas, órfãos e idosos, nunca reprovando-os entre os pele vermelhas, né, os antigos pele vermelhos da América do Norte. E qual a importância de falar tudo isso? Né? A importância de guardar o nosso coração, onde todas essas leis, esses princípios morais estão escritos, independente da sua fé. Há um modelo médico adequado a ser seguido. Há uma moralidade que combina com a necessidade do paciente. E se ela for desmanchada, toda a medicina se desmancha. Eu não preciso citar os sanatórios comunistas ou aos campos de concentração nazistas para falar o que o médico vira quando ele esquece isso. Todo mundo já está cansado de ouvir essa história. E é uma história que, apesar de todo mundo estar cansado, ela continua ameaçando se repetir.
Então guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardem a identidade, guardem a fidelidade à consciência de vocês. Escutem a consciência, escutam a consciência de vocês. Né? Os grandes riscos contra a nossa consciência são vários. O risco do mecanicismo, né? Ver o ser humano como um objeto, como uma engrenagem de uma máquina maior que você liga, desliga, usa o mais útil, descarta o menos útil. Esse utilitarismo misturado com o mecanicismo, essa visão do homem como uma máquina ou como um objeto, ela diminui o ser humano e ela diminui o médico também. Daí a importância das humanidades, ver diferente o ser humano. O relativismo é outro problema. Às vezes tem um relativismo exagerado, aquele relativismo que não é o relativismo talvez um pouco mais inteligente, que entende que tem perspectivas diferentes, mas que algo em comum deve ser buscado, ver a essência da coisa. Aquele relativismo pleno de que cada um tem o seu lado e eu não quero entrar em contato com o outro, eu não quero dialogar. Esse relativismo destrói. Esse não vai ter futuro para quem acredita nesse tipo de relativismo. Tanto o coletivismo quanto o individualismo. A gente trata de um paciente. O paciente chega no seu consultório, tem que falar isso de uma forma bem clara. Ele não quer um atendimento epidemiológico para ele ou sanitarista, ele quer um atendimento individualizado. Você quer que o médico salve o seu pai. Você quer que o médico tire você da encrenca. Você não quer que ele pense qual o valor que eu vou gastar aqui na sociedade, se eu tenho que tratar você ou não com esse remédio caro. O que você quer receber em termos de medicação do médico? O remédio mais caro e melhor que for possível, se coincidir o melhor for o mais caro. Mas você quer o melhor. Então o médico trata o indivíduo, mas ao mesmo tempo ele tem que entender que tem um lado da sociedade em jogo. Tem valores que podem destruir ou aprimorar uma sociedade se forem defendidos ou atacados. O médico age como um importante fator de influência na sociedade. Esse lado vocês não podem esquecer. Os médicos da antiguidade sabiam disso. Eles eram influentes, eles escreviam livros a respeito disso. O secularismo, né, a crença que não há um além, ou um desrespeito à presença do transcendente. Isso é um problema também. Já foi muito bem tratado. Recapitulando, falei da lei moral, falei dos fatos básicos que não são construíveis, falei da medicina verdadeira que tem respeito pela vida humana, percepção da dignidade da vida humana, amor benevolente pelo próximo e o aprimoramento constante. O respeito pela técnica, né? A dedicação ao aprimoramento. Isso, gente, não é cristão, não é judaico, não é budista. Isso aqui que se mostra na ética hipocrática e na ética cristã, isso tem caráter universal. Você pode ser um médico lá da Índia. Se você não tiver isso, a sua medicina vai ter problema. Você vai começar a matar gente. Você vai começar a desrespeitar o ser humano. Então há um elemento natural, comum a toda boa medicina. E nós não podemos cauterizar nossas consciências com vários problemas que podem acontecer ou erros em que nós podemos cair. E como a gente aprimora isso? Como a gente lida com esse crescimento pessoal nosso? A gente tem que trabalhar nossas virtudes, daí um modelo de ética baseado em virtudes. Tá? Talvez a grande virtude seja a caridade. A caridade é o amor descompromissado, no termo de que você não espera nada do próximo. O amor do amigo é vamos cooperar para fazer algo juntos, algo prosperar. O amor de afeição, eu colaboro com você porque eu gosto de você. Esses são os 4 amores também do C.S. Lewis. O amor de caridade, ou amor divino, é o amor que é dado gratuitamente. Você chega lá, às vezes você vai atender um paciente de graça, isso acontece muito, vai acontecer muito com vocês. Vocês não vão conseguir evitar atender o paciente. E é bom que seja assim. Tá? O médico ele tem que saber o momento de abrir mão do seu ganho também. E saber se valorizar para ganhar no momento certo também. Viu, gente? Não é o 880. Mas o médico que está diante de uma pessoa doente, sofrendo, numa urgência e emergência, está no nosso código de ética médica, ele não pode negar a atender aquela pessoa. Tá? Ele vai ganhar alguma coisa daquele paciente? Não. Paciente pobre, numa urgência, miserável, não vai ganhar nada.
O paciente, às vezes, depois vai ter contato com o médico, vai virar um amigo do médico. Não, às vezes até o paciente é um inimigo seu. Caiu na sua mão um paciente que você odeia, mas você vai tratar ele com caridade. E você não vai esperar nada pessoal dele depois. É o amor mais próximo do amor tido como divino pelo modelo cristão. É o amor gratuito. Então, isso é o respeito que a gente tem que dar pelo nosso paciente. É essa entrega gratuita. O amor seu é gratuito, independente de você ser remunerado ou não. Mas a sua postura, ela tem que ter caridade. Então você tem que fazer essa busca pela vida de virtudes. A mais importante eu já falei, caridade, o amor, o ágape, o caritas. Tá? De certa forma, na mentalidade cristã, nós temos que nos observar como sacrifícios vivos. A nossa vida é uma vida dada em sacrifício em prol de alcançar um grande ideal. Esse é o sacrifício vivo. E exercer a principal virtude, o amor benevolente, que é hipocrático, é cristão, está em praticamente todas as grandes civilizações. E vocês podem ter uma descrição desses 4 amores na obra de C.S. Lewis, certo? Um amor que chega ao ponto do sacrifício pessoal. Ah, mas você está exagerando. É só ler os tratados medievais, as honras que foram cedidas aos médicos que ficaram tantas vezes para trás numa cidade tomada pela praga e davam a sua vida para tratar os pacientes. Ao mesmo tempo, Tomás de Aquino falava lá do médico que tinha transformado a arte de curar na arte de ganhar dinheiro e metia lenha no médico. Então você tinha de todos os tipos, mas o bom modelo estava lá. A boa medicina continuou prosperando e chegou de uma forma estabelecida para a gente. Fé é acreditar que as coisas têm um sentido. O sofrimento tem um sentido. De tudo você pode extrair um sentido, um significado. Não cair no desespero e não deixar o paciente desesperar, se for possível, se estiver ao seu alcance. Esperança. Tá? Você tem que transmitir a esperança. A caridade, a fé e a esperança são as virtudes teologais dos cristãos. Elas são especificamente cristãs. Agora você tem outras virtudes. A compaixão, sofrer junto. Você sente o que o paciente está sofrendo. Se você não tem nada de empatia e nada de compaixão, compaixão já tem um caráter mais benevolente. Você não vai saber diagnosticar, você não vai entender o paciente, você não vai saber o sofrimento dele. Tenta dar um diagnóstico psiquiátrico sem compaixão. Olha, você está encrencado. Você precisa da compaixão. Você precisa da sabedoria, fazer a coisa certa, no momento certo, na hora certa, do jeito correto. Não é nem de mais e nem pouco, é a sabedoria. Tá? Saber exercer a compaixão, o amor, a fé, a esperança, no momento certo. Lealdade, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Ser veraz. Então, Edmund Pellegrino fala muito disso, fidelity and trust. O paciente confia a você a autonomia dele, de certa forma. O paciente abriu mão da autonomia dele, já está naquele estágio de regressão psicológica, entregou a segurança, a vida e o conforto dele na sua mão e fala: doutor, me ajuda. Se você não tiver lealdade, tudo se desmancha, a confiança se perde, a relação médico-paciente não acontecerá, o efeito placebo do médico vai por água abaixo e você vai tratar mal o seu paciente. Senso de justiça, tá? Compreender que suas ações têm consequências na sociedade, no quadro geral, o ambiente que nos envolve, ele vai sentir a influência do médico, muito, vai sentir de forma pesada. O médico, querendo ou não, a gente estava tratando ontem na oficina de formação política, o médico é um agente político, querendo ou não. Se você se trancar no seu consultório, você está sendo um agente político negativo para todos nós. Então não seja um agente político negativo, exerça boa política, não a politicagem, viu, gente? Fortaleza. Fortaleza é a resistência. É você ir, às vezes, contra a multidão, sabendo que você está fazendo certo, todo mundo contra você, falando que você está errado, deixa isso para lá, para que você está ligando? Você tem a convicção que está certo, você tem a resistência para ir adiante.
Hoje em dia, o que nós mais temos hoje em dia é um certo tipo de covardia moral. As pessoas são tão moldáveis que elas acabam sem o caráter. Elas não têm coragem de resistir à maldade. Elas não têm coragem de resistir à corrupção. Tá? Você fala, não quer, às vezes a pessoa fala, a gente vai aconselhar tal pessoa a entrar para a política. Fala, não, eu vou entrar lá, eu vou ser corrompido. Gente, será que não tem fortaleza mais? Será que a pessoa é de borracha? Né? Onde que está a fibra do médico que ia defender o certo até o fim? Né? Integridade, você pega tudo isso e saiba manter tudo isso colado. O amor, fé, esperança, fortaleza, né? A coragem tantas vezes, a lealdade. Se você não tem integridade, isso se desmancha. Você começa a quebrar aqui, quebra ali, deixa de fazer uma coisa certa num momento, aceita uma pequena corrupção em outro momento, não defende os seus ideais, não defende a sua consciência, quebra o código de ética aqui e ali, e você vai se quebrando, vai se fraturando, e você perdeu a sua integridade. E olha, depois que quebra, né, um espelho ou uma parede de vidro, para colar a coisa de novo depois é muito difícil. Só para ter uma ideia, a grande discussão no mundo inteiro que está sendo, assim, está pegando fogo no mundo inteiro, em termos de bioética, é o direito à objeção de consciência. Se o médico não tiver o seu direito de objeção de consciência, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, do kardecista que não quer abortar. Se você em algum momento obriga essa pessoa a abortar, você não só causou um procedimento ali que vai contra aquela pessoa e causou um desagrado, você quebrou a integridade dessa pessoa. E depois que você quebra a integridade, tudo vai se desfazendo. Ela deixa de ser quem ela é. Então cuidem de quem vocês são, cuidem da integridade de vocês. E é claro que temos os inimigos internos. Na fé cristã, no modelo cristão tradicional, os três inimigos, né, são a carne, é o desejo descontrolado, pessoal, às vezes a ganância, às vezes o desejo pelo prazer. E olha que lá em Hipócrates já falava que não ia abusar sexualmente do paciente. Ele já entendia que tinha que ter uma cautela, já tinha que ter um domínio da carne ou do desejo. Ele tinha que colocar alguma coisa acima do seu interesse imediato pessoal. O segundo inimigo seria o mundo, né, a voz do mundo, o que as pessoas falam que você deve fazer. Mas não é certo fazer o que a maioria sempre escolhe? Bem, a maioria às vezes elege o Hitler, manda crucificar Cristo, é complicado. Então, existe um elemento de consciência que não pode ser abandonado pelo médico. Tá? E o terceiro inimigo seria, né, o diabo, o demônio, ou na verdade pode ser também compreendido como o plano das ideias erradas, da torção dos ideais, a torção das ideias. E esse talvez seria o perigo ideológico, o perigo intelectual. Tá? Uma forma de traduzir isso para um contexto mais amplo. E lembrar que se você é médico e você é cristão, ou se você não é cristão, isso aqui se aplica bem a todo mundo. A gente entende que o médico ele tem que ser alguma coisa diferente na sociedade. E esse conselho vale muito bem para todo mundo. Tá? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? O sal na antiguidade conservava a carne. A coisa apodrecia, a carne apodrecia em 1-2 dias se não tinha sal ou especiaria para conservar. Tá? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, se vocês são médicos, bons médicos, a sociedade tem que sentir o benefício da presença de vocês. Sente ou não sente? Se não sentir, independente da sua crença, é um problema. Toda essa formação, todo esse ano, tendo que me aguentar na coordenação e dando aula para vocês, né, dando bronca e dando prova. Gente, todo esse sufoco para chegar no final e a sociedade não aproveitar vocês. Então, sejam sal, sejam luz, façam uma diferença no Brasil. Tá? E aproveito aqui para convidá-los já, e a gente já começa a organização do 5º Seminário de Humanidades Médicas do UNESC, uma data provisória, 15 a 17 de junho. Convido vocês também para acessarem a Mirabina, foi publicada ontem a edição agora de junho, saiu inclusive um artigo da fosfoetanolamina.
Já passou, ela publicou um pouquinho atrasada. Então saiu um artigo da fosfoetanolamina sobre as questões bioéticas, foi até bom que o professor tocou nesse assunto. Então tem toda uma crítica feita pelo pessoal da Fiocruz. E convido vocês a participarem, a acessarem o Cefam, tem conteúdo online, tem conteúdo presencial. Todos vocês são muito bem-vindos e lembrem-se, só para dar o fechamento, que eu já estou atrasado, daqui a pouco a Maximila vem brigar comigo. Mas existe um modelo bom de medicina, esse modelo é exclusivamente cristão? Não, mas o cristianismo ou o hipocratismo antigo é uma ótica pela qual a gente enxerga um bom modelo e tira lições válidas até hoje, de uma forma muito tranquila até na verdade, mas existe um bom modelo a ser seguido. Na medicina não cabe relativismo exagerado, não cabe subjetivismo exagerado. Existe um componente essencial que tem que ser protegido e tem que ser defendido. Mas só que esse componente que tem que ser defendido não quer dizer que as pessoas não tenham suas perspectivas e seus valores, com diferenças entre culturas, obviamente. E é muito interessante que até no modelo médico cristão, por exemplo, o médico cristão se propõe a tratar o estrangeiro. O estrangeiro naquela época judaica era aquela pessoa que não comungava dos seus ideais. Então isso fica como uma lição do que o médico realmente deve almejar até os dias de hoje. E que tradição que a gente tem que seguir, em que medida a gente tem que seguir essa tradição. Eu agradeço a atenção de vocês.